Shalom, meus amigos. Nesse dia chuvoso, tivemos uma trégua dos céus para podermos gravar a nossa mensagem de Shabbat para vocês. E, naturalmente, a minha intenção é falar no dia de hoje sobre a Parashá Itró. Sem dúvida nenhuma, é a Parashá mais importante da Torá. E você vai me perguntar, mas Átila, por quê? Porque ela registra um evento único. Que evento único é esse? Todos nós sabemos, a entrega da Torá, um dia que mudou o mundo, 6 de Sivan, quando Hashem falou ao povo judeu. 3 milhões de pessoas acampadas em frente ao Monte Sinai. A Torá fala 600 mil homens acima de 20 anos de idade, que eram os aptos a lutar no exército de Israel, mas eram 3 milhões de pessoas. E existem algumas perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. A mais importante de todas elas, por que a Parashá não se chama os 10 mandamentos? Se chama Itró. A princípio parece incompreensível. Nós recebemos, afinal de contas, a filha do rei dos reis. Quem é a filha dos reis? A noiva do povo judeu, a Torá. E com essa noiva, nós, o noivo, o povo judeu, celebramos um casamento. E desse casamento se originou um pacto eterno, no qual a nossa maior obrigação, nós, judeus, é trazer luz ao mundo. E é por isso que nós somos imortais. Civilizações ficaram no tempo, desapareceram, mas nós perseveramos por 4.000 anos. Por quê? Porque nós carregamos a luz da Torá. O desaparecimento do povo judeu significaria o fim do mundo, significaria que a Torá estaria perdida para a humanidade, e isso evidentemente não vai acontecer. Hashem triunfará, o plano divino triunfará sobre a humanidade. Essa Parashá atesta a origem, o caráter divino da própria Torá, que foi entregue do céu pelo próprio Criador. A Kadosh Baruch Hu, nenhuma única vez, além dessa, desceu ao Olam Asiá, ao mundo físico, para entregar as suas leis divinas a qualquer outro povo. Ninguém escreveu a Torá. Hashem proferiu os 2 primeiros mandamentos. E o resto, Moshe Rabbeinu subiu por 40 dias aos céus, não ao topo do Monte Sinai, aos céus, e trouxe, depois de uma luta com os anjos, trouxe a Torá para a humanidade, entregou ao povo judeu, nos ensinou o seu conteúdo. A Torá é toda oral. Moshe Rabbeinu, antes de morrer, escreveu um Sefer Torá para cada tribo de Israel, mas foi através dos seus ensinamentos ao longo de 40 anos que nós aprendemos o que significa cada passuco da Torá. E todo o povo de Israel foi testemunha. E o mundo todo sabia das pragas no Egito, o mundo todo sabia da abertura do Mar Vermelho, o mundo todo presenciou que o sol parou na guerra de Israel contra Amaleque. E a entrega da Torá foi feita de uma forma pública para que não pudesse ocorrer qualquer tipo de contestação sobre a sua veracidade da lei divina que trata a nossa Parashá. E é por isso que é difícil entender porque o nome dela não é os 10 mandamentos, os 10 Aseret Dibrat, os 10 enunciados. Itró, depois de ouvir dos grandes milagres do povo judeu, chega, vindo de Midian, até as proximidades do acampamento do povo judeu. O nosso povo acampou ao sopé do Monte Sinai. E ele trazia com ele a esposa de Moshe Rabbeinu, de Siporá, e seus 2 filhos, ele, o sacerdote de Midian, mestre da idolatria, de todas as formas de Avodah Zará, o buscador da verdade. Ele, acompanhado da esposa de Moshe e de seus filhos, se aproxima de Moshe Rabbeinu. Ele queria não apenas ficar com os relatos que tinham chegado até ele, de todos esses milagres, mas ouvir e aprender de seu genro. Moshe Rabbeinu, ele queria se converter, ele queria seguir o caminho da Torá. 6 de Sivan, uma data que poderia ser utilizada facilmente para marcar o início da história humana. Se nós, judeus, não estabelecêssemos o nosso calendário com base em Bereshit, a criação do mundo, e Gênesis, poderíamos facilmente ter escolhido essa data, 6 de Sivan, onde Hashem entregou a lei divina à humanidade. E o nosso povo, relata a Torá, pôde ver o som do shofar. Como assim? Nós podemos ver o som do shofar? Como eu disse antes, foi a única vez que Hashem desceu dos mundos celestiais para estar com a humanidade.
E a nossa percepção da realidade se modificou completamente. E a força dessa revelação foi tão extraordinária que o povo judeu morreu, foi ressuscitado, morreu de novo, foi ressuscitado, e Moshe teve que subir aos mundos celestiais para receber, porque o nosso povo não suportou receber essa revelação. E todo aquele que contesta a autoridade de Moshe, todo aquele que contesta a verdade contida na Torá oral morre, é morte espiritual, além da morte física. A Torá registra a morte de Cora. A terra se abriu e ele caiu direto no Guerrinon. Por quê? Porque ele contestou a liderança de Moshe Rabbeinu. Todo aquele que diz, não, eu aceito a Torá escrita, mas a Torá oral é invenção dos rabinos de Israel, é morte espiritual para essa pessoa que nega a verdade contida, né, da boca do maior profeta que já andou nesse mundo. Então por que a Paraxá não se chama os 10 mandamentos? Eu volto a esse ponto porque preciso entender. Itró escutou, ele escutou das pragas no Egito, da abertura do Mar Vermelho, da morte do exército egípcio, ele escutou da guerra contra Amaleque, e nós aplaudimos o fato dele ter reconhecido essa verdade, mas essa era uma verdade evidente. O fato dele ter ouvido e reconhecido é o suficiente para dar mérito a ele, para dar o título da Paraxá mais importante da Torá? Essa pergunta que nós temos que fazer. E quando ele se aproximou do nosso acampamento Moshe Rabbeinu, o líder de 3 milhões de judeus, que poderia não tê-lo recebido, afinal se tratava do sacerdote de Midian, um idólatra, até ali. Mas ele foi, ele saiu e foi em direção a Itró. Ele fez algo que o nosso povo não gosta muito de fazer. Ele se inclinou para o seu sogro e o beijou. O povo judeu só se ajoelha em Yom Kippur. Nós só nos inclinamos quando rezamos a Kadosh Baruch Hu nas nossas sinagogas. E Moshe deu esse kavod ao seu sogro. Daí nós aprendemos que não só existe na Torá o mandamento de honrar pai e mãe, mas que nós também devemos honrar o nosso sogro e, sobretudo, a nossa sogra. Eu sei que alguns não vão gostar disso, mas é o que nos ensina a Torá. E Itró escutou dos grandes milagres. Rashi nos diz que 2 razões específicas fizeram com que ele decidisse largar tudo, o status, o poder que o sacerdote de Midian tinha. Midian era uma sociedade importante, e Itró havia sido conselheiro do faraó. E ele decidiu deixar tudo para trás e se unir ao povo judeu e se converter. Mas quais foram os 2 milagres que fizeram com que ele tomasse definitivamente essa decisão? Você vai dizer, as pragas no Egito. Não. A abertura do Mar Vermelho e a guerra contra Amaleque. E daí surge uma outra pergunta. Como é possível que toda a humanidade tenha tido conhecimento desses fatos e só Itró se aproximou? Nenhum outro povo, nenhuma outra liderança, nenhum outro ser humano escutou, presenciou, teve notícia de todos esses milagres e decidiu se unir ao povo judeu. Só Itró. E foi por isso que ele teve um mérito tão grande, que seus descendentes se tornariam juízes no Beit HaMikdash, que seus descendentes vivem até hoje em Israel. E é registro recente de que descendentes de Itró seguiam estudando com os sábios do nosso povo. Itró, que tinha 7 nomes, mas era mais conhecido como Yeter, e que quando se converteu teve uma letra do seu nome modificada e passou a se chamar Itró. Quando ele escolheu seguir pelo bom caminho, meus amigos, a Torá é ensinamento, porque a origem dessa palavra está fundada numa outra. Ora, ensinamentos é o manual da vida que nos ensina como viver de acordo com o plano divino, o que fazer e o que não fazer, aquilo que é veneno espiritual para nós ou que é a fonte das nossas bênçãos, os preceitos positivos e negativos. A Torá é a palavra do Criador. Ela é a verdade absoluta. Não existe outra verdade. Todo o resto são falsas religiões. Muitos dizem, não, porque a minha religião, um anjo falou com o meu profeta, né? Eu tive um sonho, o profeta era um santo, um homem santo. Falsas religiões. Só existe uma religião no mundo, a Torá. Por isso que o povo judeu, né, professa fé na Torá. A nossa religião é a Torá. Por isso nós não somos uma religião, somos uma fé. A nossa fé é nessa entrega. Porque nós testemunhamos, podem dizer o que quiser, nós testemunhamos Deus no mundo. E Moshe Rabbeinu viu a Kadosh Baruch Hu.
A Torá é a única forma, meus amigos, de equilibrar a luta que nós travamos, esse duelo titânico entre o corpo e a alma no mundo físico. O nosso corpo puxa para os desejos mundanos, o nosso corpo luta num campo de batalha muito apropriado para ele. Porque esse mundo físico é o mundo em que o corpo leva vantagem, porque nós temos desejos, mas a alma tenta nos puxar em direção aos mundos espirituais. Qual é a forma de equilibrar isso? É a Torá, nos dizendo o que fazer e o que não fazer. É seguindo esse roteiro de vida, esses ensinamentos, que nós triunfaremos, a nossa alma triunfará sobre o nosso corpo. Não existe outra forma de elevar o mundo que não seja cumprindo a Torá. Judeus e não judeus, cada um de acordo, com aquilo que o Criador pede dos gentios e dos judeus. Quando Itró se aproximou de Hashem, quando ele reconheceu essa verdade única e absoluta, nos mundos espirituais o nome de Akadosh Baruch Hu se elevou, se santificou, não aqui no mundo físico, mas nos mundos espirituais. E você vai me perguntar, mas como assim? Um homem, quando deseja, um homem como ele, que conhecia todas as formas de feitiçaria, que tinha passado a vida de uma idolatria a outra, buscando a verdade, um homem como esse, quando deixa para trás toda essa vida, de afastamento do Criador e decide se limpar de toda essa sujeira, de toda essa mentira, atestando a única verdade que existe no mundo aí, então o nome de Akadosh Baruch Hu é santificado nos mundos celestiais, porque alguém como ele, tão afastado da verdade, quando se aproxima, não existe forma maior de honra que possa ser dada ao Criador dos mundos. Isso nos ajuda a entender por que a Paraxá leva o nome dele. Muitas pessoas testemunham a verdade, testemunham milagres, mas elas não mudam, então elas buscam viver segundo uma mescla do monoteísmo e daquela que são as suas conveniências, de uma fé de conveniência. As pessoas não desejam de fato mudar, muitos escutam, mas poucos realmente desejam mudar. Por quê? Porque o ensinamento não chega no coração daquela pessoa, então ela não quer mudar. Eu disse há pouco que 2 milagres fizeram com que Itró tomasse essa decisão. O primeiro deles, a abertura do Mar Vermelho. Por quê? Porque é um fato que toda a humanidade teve conhecimento. Quando o Mar Vermelho se abriu, todas as águas do mundo se abriram. O Mar Vermelho se abriu em 12 passagens para que passassem as 12 tribos de Israel. Mas se você estivesse no Canadá segurando um copo de água, não é em Canaã, no Canadá, o copo de água se abria. E é por isso que existe no relato de todas as civilizações do mundo esse evento. Se busca numa sociedade indígena centro-americana, nos seus mitos, na sua cultura, existe um relato da abertura do rio, do mar. Por quê? Porque todos os rios, todos os mares se abriram. E Itró também testemunhou isso em Midian, e toda a humanidade testemunhou como Akadosh Baruch Hu abriu o mar para que o seu povo pudesse passar, como abriu o mar e tirou a vida, praticando a justiça divina contra os egípcios. E Amaleque? Por que a vitória do povo judeu contra os amalequitas foi tão significativa para Itró? Itró foi sempre alguém que buscou a verdade. Ele era um idólatra, mas ele buscava a verdade. E quando ele reconheceu essa verdade, ele olhou para os amalequitas e viu que o que é muito comum de acontecer no mundo, e acontece até os dias de hoje, é que as pessoas podem ver a verdade, mas elas não só podem ignorar a verdade, que é o que a maioria faz, como alguns podem literalmente negá-la. O povo judeu saiu do Egito quando não havia mais Egito, 3 milhões de pessoas andando sob a proteção das nuvens, de glória, como um pilar de fogo, protegendo o nosso povo. E os amalequitas disseram: nós não reconhecemos a Kadosh Baruch Hu, nós não reconhecemos a Hashem, o mundo é orientado por outros princípios. Eles são nossos inimigos imemoriais, a obrigação de todo judeu matar a Amalequita. Eles ainda estão entre nós e eles se revelarão no momento da guerra final, quando o Mashiach se revelar. Eles são Esav, os descendentes de Esav, eles são Edom no mundo. A nossa obrigação é matar todo aquele que nega a presença de Deus no mundo, o governo de Akadosh Baruch Hu no mundo. E os amalequitas queriam nos matar.
quando eles nos atacaram ainda no deserto, quando nós estávamos frágeis ainda. É como se eles tivessem cuspido na cara de Hashem. E é por isso que a ordem aos reis de Israel é sempre essa: elimine Amaleque. Foi por isso que Amã tentou nos assassinar, foi por isso que os nazistas tentaram suprimir o povo judeu do mundo. Essa é uma guerra que não tem fim, que só se encerrará a partir do momento da revelação messiânica. Eles negam a existência de Deus e nós lutamos para preservar a luz da Torá no mundo. Vejam, meus amigos, Itró buscou a verdade. Talvez a lição mais importante dessa paraxá é essa: quem busca a verdade encontra. E foi isso que deu mérito a ele. Se nós mudamos a ordem da forma como nós vivemos e passamos a viver renunciando à idolatria, numa busca permanente pela verdade, aí então a verdade se revelará para todos nós, seja você um judeu ou um gentio. Esse é o mérito de Itró, alguém que buscou a verdade. Shabbat Shalom.